O Sidraque diz aqui, o peixe eu compro no Ver o Peso, barato e frito em casa. Aí isso, Sidraque, aí tu pega, em vez de ir pro Mangueirão, compra uma cerveja e assiste em casa o jogo. Tá aí, bora bater palma pro Sidraque. Eu faço isso. Tá aí, bora bater palma, Sidraque. Pronto, não tem mais conversa. Ele encontrou o remédio. Se o peixe ele frita na casa dele, o jogo ele assiste na casa dele também. Pronto, Sidraque, arrebentou. Tá aí, deu o caminho pra galera. Pronto. Atletas azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, o pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento aveja, como a sonhar, e honrando esta bandeira que planeja, nós todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda. Imagens do treinamento azulino, Juan Carlos Osório orientando os jogadores, atividade acontecendo lá no Baenão, né? O Remo treinando também pelas manhãs. Seguinte, o Remo se vê com um problema, Matheus Yuri. O Max Souza postou no final da noite de ontem uma informação que ele apurou de que até aquele momento menos de 10 mil ingressos haviam sido vendidos para Remo e Mirassol. Lembrando que para a Série A do Campeonato Brasileiro o Remo vai adotar um padrão que basicamente é R$100 a arquibancada e 200 a cadeira. Para os jogos do Campeonato Paraense vai custar um pouquinho menos. Isso é prova, por exemplo, do preço dos ingressos do Repá. Você 70 a arquibancada e 140 a cadeira. Será que é o preço mesmo que está emperrando a venda desses ingressos ou é a empolgação com o time? Ou os dois, um pouco dos dois? Cara, um pouco dos dois, mas eu tenho certeza que se o valor fosse mais baixo, o torcedor já tinha comprado mais ingressos. É a matemática básica. Porque se tu for pensar que tu tem um jogo agora e tu já tem um Repá no domingo, não tô nem contando o jogo do Águia, o torcedor já vai guardar um trocado pro Repá. Eu pelo menos não vi aqui o Remo fazer nenhuma promoção de ingressos para esses 3 jogos, por exemplo, que seria uma grande oportunidade. O sócio-torcedor do Remo também não é um sócio-torcedor que hoje tem mais elogios do que críticas. O torcedor do Remo que está no chat, inclusive, pode dar a opinião dele sobre o sócio-torcedor. Quem é sócio, quem deixou de ser sócio, quem vai fazer sócio, quem tentou fazer e não conseguiu. Por quê? Porque aqui a gente não conseguiu ainda profissionalizar, de uma certa maneira, o sócio-torcedor do jeito que deveria. Então, seria uma grande oportunidade para fazer, de fato, essa valorização do sócio. Tu coloca um valor R$100, aí vai o Yuri vai de carro, ele tem que pagar mais, se ele não for sócio, ele tem que pagar mais R$40 de estacionamento, já é 140. O Yuri vai levar o João Vanderlei, já é R$200 de ingresso. Aí já, contando o estacionamento, já dá R$240. Pensando, por exemplo, e isso é uma coisa que eu acho que os clubes deveriam pensar bastante, a gente está no dia 3, muita gente só vai receber semana que vem, por exemplo. Dependendo da pessoa. Então, e o cara já está pensando no Repá, que já é R$70. Então ele já vai fazendo essas contas. Será que ele vai dar R$300, R$400 numa semana para ir no jogo? E a gente sabe, muita gente não gosta de ir sozinho no jogo. Vai 3, 4 pessoas. Será que todo mundo vai ter o dinheiro? Será que todo mundo vai ter? Então isso é um ponto que faz muita diferença nesse momento. Eu acho que faltou um pouco de tato da diretoria do Clube do Remo. É um momento histórico? Mas a gente tem que entender a nossa realidade financeira. Aí a gente até sempre discute aqui com o Paulo Fernando a questão do valor de ingresso quando tem algo do tipo. Pra mim, cara, a gente tem que entender, beleza, é Série A, vai ser um valor mais elevado? Vai ser um valor mais elevado, mas a gente tem que entender o contexto. Nem todo jogo tem o mesmo apelo. Se fosse Remo e Flamengo, já tinha vendido tudo. Mas é Remo e Mirassol, querendo ou não, vai ter um apelo menor do que se fosse um jogo contra um Corinthians, um Flamengo, um Vasco, um São Paulo, que tem uma torcida muito forte aqui em Belém. Não duvidando da capacidade da torcida do Remo, mas questionando o valor
colocado em prática para esses jogos, porque muito se fala só em ingresso. E a logística pro cara ir, o cara não vai querer ficar sem beber água, sem comer, e ele não pode levar algumas coisas. Então, sabe, é uma questão que o cara, para ir num jogo que o ingresso é R$100, no mínimo ele vai gastar 150, 200. Porque é o custo da logística, de transporte, de alimentação, de qualquer coisa que ele quiser comprar lá. Você lembra, João Modelino, nosso amigo que foi comprar uma pipoca e desistiu quando ele viu o valor da pipoca lá no Mangueirão. A pipoca lá no Mangueirão é 25 conto. Então, cara, e não é questão de ser liso, de não ser, porque aqui ainda tem uma coisa que tem gente que pra mim, tem gente que tem um pensamento que às vezes a pessoa até gosta de pagar caro. Eu não sou assim. Eu nunca vou entender esse pensamento. O cara se sente bem de pagar mais caro do que os outros. Cada um tem o seu pensamento. Eu discordo disso. Então ainda tem esse ponto aqui. Que às vezes o cara ainda gosta de pagar caro. Mas a maioria não gosta. A maioria nem tem como pagar. Então, pra mim, faltou tato. A gente tem que entender, beleza, a arquibancada vai colocar muito dinheiro no Remo, vai colocar muito dinheiro. Mas, pra mim, esse jogo especificamente era o jogo para o Remo agradecer a sua torcida por tudo que ela passou nos últimos 10 anos. Era um jogo para o Remo colocar um valor mais baixo, era um jogo para o Remo fazer uma promoção de sócio, era um jogo para o Remo valorizar o torcedor que viu o jogo com a bandeirinha, que era uma sacola de supermercado, que viu o time na Série C sofrendo, que viu o time na Série B ano passado sair de 12º para o G4 da competição. E aí, nesse momento histórico, corre o risco de não ter um Mangueirão lotado. Com certeza vai dar muita gente. Com certeza muita gente vai comprar hoje. Mas com certeza, se o valor fosse um pouquinho mais baixo, já tinha vendido. Já estava ali com 30, 40 mil. Pois é. Essa é uma situação que causa bastante discussão e a gente tem opiniões bem discordantes aqui, inclusive, da nossa equipe. Estamos ouvindo o Bad Boy junto com o Yuri falar mais cedo. E o argumento do Bad Boy é justamente um desses, né? Que é a Série A. Pô, é Série A. Independente do jogo, tá? E em qualquer festa por aí, 100 conto o preço da entrada. Mas aí eu também discordo um pouquinho, tá? Eu entendo que futebol se faz com dinheiro, mas a realidade das pessoas, da maioria, da massa que vai pro estádio, na maioria das vezes, não é assim. O presidente Tonhão, inclusive, na última entrevista que ele concedeu aqui no estúdio, falou praticamente a mesma coisa, né? Que não tem como cobrar um pouco menos. Mas aí é o seguinte, você prefere ter, sei lá, 10, 15 mil no estádio pagando R$100, ou, por exemplo, 30 mil, 35 pagando 60, 70 pelo menos da arquibancada? É uma atmosfera diferente. É porque, e né, parte João? da força do Clube do Remo nesse Campeonato Brasileiro, porque o time é limitado em relação aos outros, inclusive financeiramente, a maioria financeiramente, o diferencial tem que ser a arquibancada. E até um ponto sobre isso, João. Para esse jogo contra o Mirassol, eu vou contigo, Matheus. Eu acho que deveria ter sido cobrado um pouco menos. Para fazer justiça ao torcedor que, quando não tinha estádio para jogar aqui em Belém, ou estava punido para jogar aqui em Belém, ia para Bragança, ver Motoclube Remo. Não, eu fui nesse jogo. Até um ponto, por exemplo, perto de o ingresso R$100, tu vai, aí tu pensa se tu leva alguém. Se fosse 60, com certeza ia levar alguém, já era 120 entrando na conta do clube. Ou seja, ia mais gente e entraria mais dinheiro. Então, é um ponto que, cara, se esse valor fosse para um jogo, e a gente tem que saber a realidade do futebol brasileiro. Jogos contra Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo... Aí vai ser outra história, cara. O valor normalmente é mais alto. Normalmente, principalmente Norte e Nordeste. Porque tem toda aquela discussão de mistos e tudo mais, mas é a verdade, é a realidade. O Flamengo, se não é a maior torcida do Norte, tá no top 3 torcidas do Norte. Porque é um peso muito grande. E uma das perguntas que você fez, Matheus, para o presidente, por exemplo, de setorização de ingressos. Sim. De você disponibilizar pelo menos aí uns 3 mil ingressos para proporcionar para aquele torcedor que, por exemplo, tem um salário mínimo, ganha um salário mínimo, possa, por exemplo, ir para o estádio. Bota pegar 10% do estádio, ingresso de preço popular. Já bota uma galera, faz com cadastro ali, o Remo não está em busca das certidões e tudo mais, pega ali cadastro do governo federal e tudo mais, de quem é baixa renda. Então dá para pensar, dá para fazer. Então, cara, eu não me surpreenderia, eu não me surpreenderia nem se uma coisa ou outra. Por exemplo, se daqui para amanhã 30 mil pessoas comprarem,
porque a torcida do Remo tem capacidade para isso, Claro. e 30 mil pessoas do nada resolver, pô, eu vou e toma-te, dá o jeito, corre, faz ali uma parada e vai. E um outro ponto é não me surpreenderia se não vendesse tudo, o que para mim seria bem ruim para uma partida como essa. O time vai acabar com prejuízo, né? Eu concordo inteiramente com vocês, principalmente nessa fala quanto ao momento, né? Tem até um ouvinte que o Eric Alves comentou: beba água e jante antes de ir para o estádio. Isso aqui é uma discussão que acaba sendo muito social, né? Vai além do entretenimento, vai além do futebol, que é entender a realidade do povo paraense, entender a realidade do trabalhador que quer assistir o jogo e não tem essa oportunidade. O cara que ganha um salário mínimo, que atualmente é de R$631, e vai gastar, por exemplo, R$200 para ir para a partida assistir o jogo, esse dinheiro ele vai ter que sair de algum lugar, vai acabar fazendo falta na mesa dele. O Remo deveria ter um pouco essa noção da realidade do seu torcedor, da realidade social do paraense, e eu concordo inteiramente quando vocês dizem que não era o momento para esse jogo ainda. Eu acho que esse jogo, essa partida contra o Mirassol, deveria ser uma ocasião muito mais festiva, sabe? Para comemorar o primeiro jogo da Série A do Remo em casa depois de 3 décadas. Essa é a minha opinião, gente. Então, esperar para ver se vai melhorar essa venda, né? Porque para fazer promoção agora, depois que essas notícias saem, complicado, né? Fica um pouco complicado até com as pessoas que já Já pagaram os R$100. Porque normalmente se cobra mais barato antes para você pagar mais caro depois, que já vai comprar. E até um ponto que o Eric lembra, e a gente tem que ressaltar isso também, porque a torcida reclamou muito nas últimas semanas sobre a forma de pagamento do sócio e tudo mais. Se eu não me engano, há 2 dias, mais ou menos, o Remo ele já disponibilizou uma opção por Pix para o sócio torcedor. Então, a gente percebe como o time entendeu as críticas e ainda está caminhando. O problema é que ainda está caminhando e vai ter jogo em cima de jogo, né? Mas é uma situação que eu acredito que o clube ele tem que resolver isso, porque, cara, beleza, é Série A e tudo mais. Mas, por exemplo, ano passado, e há alguns anos já, o São Paulo sofreu muito com isso lá na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando a situação estava ruim, o São Paulo metia jogo ali 20, 30 conto para lotar o Morumbi. A gente não pode? É Série A. Vai falar pro São Paulo que é Série A e não pode cobrar barato num jogo ou outro. E eu tenho certeza, por exemplo... Eu já fui no Ceará e Chapecoense, no Castelão, paguei 50 conto. Série A, pô. Então a gente Fortaleza tem que no ano passado tava fazendo jogo de R$60 pra lotar o estádio. Não, e eu tenho a teoria de que se não fosse a primeira rodada, o jogo do Remo contra o Mirassol seria no Baenão. Pelo apelo do adversário. Se não fosse a estreia do Remo em casa no campeonato. Então espero que a gente tenha um grande público amanhã. Eu acredito que a diretoria vai aprender meio que na pancada. Conheça de perto a pesadora que vai transformar a sua linha de produção. É isso mesmo. Se você trabalha... Não sei se eles também esperavam que todo jogo... Se não fosse a estreia do Remo em casa no campeonato. Então espero que a gente tenha um grande público amanhã. Eu acredito que a diretoria vai aprender meio que na pancada, na marra, que o torcedor escolhe quais jogos vai querer ver. Que não sei se eles também esperavam que todo jogo, por ser de Série A, fosse, de certa forma, deslumbrar até a torcida. Então, já dá pra perceber que não vai ser esse o caso, tá? Não vai ser esse o caso. Querendo ou não, né, João? Perder pro Vitória afetou um pouco essa questão aí. Porque se ganha do Vitória, já era outra história também. Também tem isso, né? Então a diretoria do Remo vai ter que aprender que vai ter jogos e jogos onde ela vai poder cobrar um pouco mais do seu torcedor. Por exemplo, Parazão e Copa Verde, né? O que pode ser também a Copa Norte. Acredito que deveria até ser mais barato, cara. Porque, repito, justamente o diferencial do clube do Remo nessa Série A vai ser a atmosfera da torcida. Você no Mangueirão não cria uma atmosfera de pressão, uma atmosfera hostil com 15 mil torcedores. Vai fazer barulho, vai fazer. Mas não vai criar uma atmosfera que se espera, que o Brasil, por exemplo, está esperando de ver no Remo na Série A. Não, e até um ponto sobre isso, deixa eu ver o comentário aqui do rapaz. Me fugiu Deixa eu fazer dele. Um intervalo rápido no rádio, matar os pontos, você procura aí o comentário, pra gente fazer uma pausa rápida aqui na nossa rede, daqui a pouco voltamos, a gente continua na internet aqui no YouTube, agora 11h09.
Estamos Pode falar, Matheus. O Rogério fala que não existe futebol de R$20. Ingresso barato enfraquece o sócio. Inter e Atlético Paranaense. A gente teve, por exemplo, promoção ali para quem tem um sócio e tudo mais, né? Aquela questão, que era o sócio do Inter, a mesma coisa que o Paysandu está fazendo agora, e estava com desconto. O cara sendo sócio, pagando ali mensalmente, ganha desconto no ingresso, e tinha ingresso de R$16. O cara sócio, ele ganha um desconto no ingresso e paga ali R$16. Pois é a modalidade parecida que o Paysandu está fazendo agora. Então dá para tu pensar em ter o sócio e aí ter o ingresso também, dependendo da capacidade, né? Claro que o cara paga um valor mensal e tudo mais, mas é uma opção viável, que como tu falaste, João, se o Remo não fez para agora, ele vai ter que fazer no meio do caminho. Porque o pessoal tá falando aí, né? Por exemplo, que é uma estratégia do clube para fazer que mais gente possa aderir ao sócio. Mas lembrando o seguinte, o sócio do Remo tem um número limitado. Sim. Só podem ser cerca de 8 mil torcedores, por conta da capacidade do Baianão, onde você pode atender ali aquele número mínimo de pessoas. E o resto, quem não conseguir fazer o sócio? Há muita reclamação da própria torcida do Remo de como funciona a operação do sócio-torcedor, cara. Questão de atendimento, de retorno de informação. O Remo tem um problema muito sério, cara, com a questão de sócio-torcedor e a precificação desses ingressos para outras partidas menos apelativas pode se tornar aí uma questão ao longo da temporada se continuar assim, né? Mas... Olha, o Márcio Queiroz fez um comentário aqui. Hoje em dia nenhum clube vive de renda. Só aqui tem isso. O segredo é o sócio-torcedor. O Bahia cobra a partir de R$80. Aqui os caras querem se aproveitar de tudo. É como o Bad Boy diz, né? Quando nesse quesito do nenhum clube viver de renda, ele fala muito do atraso da região do Pará. Renda na arquibancada, isso, né? Que você tá torcida. Falando, porque a renda pode vir também de outros lugares. Mas, enfim, senhores, é uma questão que tá pairando agora em cima do time remista. Olha só, deixa eu passar aqui pelo chat, a galera comentando, quase 1000 aparelhos conectados com a gente. Amanhã o Remo estreia na Série A contra o Mirassol e vem uma grande cobertura, tá? Do Grupo Liberal para essa partida. A bola rola às 8 horas da noite, ainda tem isso. Sim. O horário que o torcedor tá habituado, que normalmente o Campeonato Parense se joga quando é à noite nesses horários, mas em meio de semana fica ainda uma operação difícil chegar no Vanderlei. Like na live, meus amigos, estamos de volta no rádio, agora 11 horas 11 minutos, esse é o Liberal Mais Esporte, comigo João Vanderlei, também com o Matheus Pauxis e Yuri Costa, estamos falando do Clube do Remo. João, fala, Matheus. Tem um comentário do Adriano aqui que ele lembra bem, ele fala que esse erro de cobrar R$100 vai causar o mesmo arrependimento quando cobraram 120 na Série B contra o Atlético Paranaense, jogo no Baenão, né? Não lotou e aí cobraram 80 contra a Chapecoense e lotou, né? Então, de fato, não duvido que daqui pra frente o Remo repense e vai depender muito da campanha do Remo, porque se o Remo ganha o Mirassol e ganha o Repá, ganha o Atlético Mineiro, aí eu acho que você encontra contra o Inter lá no dia 25, né? Aí a galera já vai um pouquinho mais. Mas é um ponto que, de fato, ainda bem que o Remo ele tem mais 18 rodadas para repensar essa realidade. Tem que valorizar o sócio? Tem que valorizar o sócio. Mas tem que ser de um valor, de uma forma, de uma cultura que o torcedor entenda também. Porque aqui a gente, querendo ou não, a gente não confia tanto no sócio torcedor, porque, primeiro que muda muito sócio, aí muda valor, aí às vezes o cara faz uma coisa e faz outra e não dá muito certo. Então, acho que a gente ainda tem que... talvez o Remo tenha que dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente em relação a valores, tanto de sócio quanto de ingressos. Vamos mudar de assunto aqui dentro do Clube do Remo. Olha só, notícia importante. O Luiz Wagner Vivian foi apresentado ontem como novo executivo de futebol do Clube do Remo. Ele esteve por último no Grêmio, onde passou as últimas 2 temporadas. Tem trabalhos também ligados à seleção brasileira. Esteve também fazendo parte da delegação que foi para a Copa do Mundo no Catar, lá em 2022. E chega com a missão de reforçar a estrutura do departamento de futebol azulino nessa temporada marcada por muitas competições. Ontem ele foi apresentado em coletiva de imprensa e ele destacou que o principal objetivo vai ser aprimorar os bastidores do clube para tornar toda essa operação bem mais sustentável, né, e manter o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Luiz Wagner, ele falando sobre
essa chegada ao Remo e também sobre como vai funcionar esse processo de transição, né? De saída do Braz para a entrada dele, Wagner Luiz Vivian. A partir de agora a gente confere essa fala. A gente teve algumas conversas, né? O clube está bem estruturado de profissionais, precisa a gente talvez aumentar o número de braços, que nem eu digo, né? Porque não adianta só a gente vir na imprensa falar, né? Planejar e não executar. Porque quando começa a trabalhar com nível de jogador mais alto, que está acostumado a outras rotinas de clube, jogador que joga fora do país, eles exigem isso, né? Exigem no bom sentido, que é a qualidade de trabalho para eles executarem a profissão deles e a gente poder cobrar eles por causa disso. Então, é um exemplo que o presidente deu, né? De colocar o executivo a falar, por quê? Porque eu que vou estar no dia a dia aqui vou ter mais condições de esclarecer para vocês muitas coisas que às vezes o pessoal que está fora não vê. Essa transição foi feita, eu tenho conversado dia a dia aqui com todos os funcionários que tu possa imaginar, né? Com o grupo de atletas, com a comissão técnica, entendendo gargalos que a gente precisa alargar, né? E em relação ao planejamento de jogos, a gente deu sequência, não dá pra gente reinventar, né? Eu não sou do tipo do profissional que chega e diz que tá tudo errado e vou fazer do meu jeito. Isso não existe. Porque aí tu vai começar a andar num círculo vicioso que não vai funcionar. Então, a gente vai potencializar o trabalho que vem sendo feito e o planejamento da presidência, do clube como um todo e da comissão técnica, justamente para elevar o nível e a gente conseguir os objetivos da temporada. Bom, então esse aí, ó, é o Luiz Wagner Vivian. Basicamente os pontos que ele citou foram os seguintes. Primeiro que o executivo vai falar, e ele era muito criticado no Grêmio porque ele não falava, praticamente não aparecia. Diz que vai ser ele o cara que vai responder direto para a imprensa, vai se acostumar a isso. Sobre a transição, diz que está no processo de estudar e os gargalos que o Remo está precisando corrigir, né? Também sequência de jogos, falou também sobre potencializar o trabalho que está sendo feito. O trabalho dele vai ser muito mais dos bastidores, pelo menos isso ficou bastante claro nessa coletiva de imprensa que durou cerca de 25 minutos, senhores. E a gente fica nessa expectativa, né, de fato, para até que ponto o trabalho dele vai ser diferente do Marcos Braz. A expectativa que eu tenho, por exemplo, é que vai ser um perfil totalmente diferente do Marcos Braz, um perfil de gestão, um perfil de escolha. Não significa nem que vai ser melhor, nem que vai ser pior, mas depende do encaixe que vai ter dentro do clube do Remo e o quanto, de fato, ele vai ficar responsável por contratações, por gestão de elenco, porque o Marcos Braz era um cara totalmente responsável pela montagem de elenco. O perfil do Vivian, pelo que a gente pôde apurar, principalmente no trabalho do Grêmio, era um trabalho muito mais da parte burocrática da parada, ou seja, CBF, bastidores. Então, a expectativa é essa, que seja um perfil diferente do que foi apresentado pelo Marcos Braz. E aí é ver, por exemplo, quem vai ser o responsável, de fato, por montar elenco, por gerir elenco, por mandar a gente embora, por trazer gente, porque até onde a gente sabe, quem era o responsável disso no Remo era o Marcos Braz. Questão de montagem de elenco, eu estava dando uma pesquisada em redes sociais, o trabalho dele é muito questionado no Grêmio, né, por trazer alguns jogadores por valores que acabam não sendo compatíveis, o que é até comum no meio do futebol. Ele é questionado como qualquer um. Mas eu tendo a concordar com o Matheus de achar que o trabalho dele no Remo vai ser muito de bastidores. Então, lidar com questões burocráticas referentes à CBF, arbitragem, aquela polêmica de arbitragem que teve no ano passado, que até o Abner citou aqui, né? Quando tiver um árbitro questionável, o Remo vai sentir falta do Braz. Eu acho que o trabalho dele vai ser muito mais focado nesse sentido. No caso também de estruturação do clube. O Vivian falou também sobre o Diego Hernandes. Foi perguntado sobre isso na coletiva, né? O ponto de preocupação hoje para a torcida azulina, né? Lembrando que o Diego Hernandes tem contrato com o Remo de empréstimo pelo Botafogo até a metade do ano. Só que o Remo já apalavrou toda a situação para ficar com o jogador em definitivo. Vamos ouvir aí o que ele falou sobre a situação do uruguaio. Tive uma reunião ontem com o agente do jogador. Primeiro entendi a situação, né? Eu ainda, imagine, eu estou chegando, eu preciso ler os contratos todos
preciso me inteirar do que já foi combinado, o que é viável, né? Entender a cabeça do treinador. Então, são uma série de fatores, mas é um jogador importante, né? Eu acho que se ambientou muito bem, vestiu a camisa do Remo e entregou, e é isso que a gente quer, o comprometimento dos atletas com a torcida, né? Com o clube como um todo. E é isso que o torcedor espera também dos atletas. Então, a gente deve se resolver o mais rápido possível a situação, apesar de que o atleta tem contrato até o meio do ano, né? Então, não é uma coisa tão urgente assim, mas a gente entende a aflição do torcedor e no momento mais certo possível que as coisas sejam bem feitas, não vamos fazer negociação aqui atropelada também, para sempre protegendo os interesses do clube. Do Pico faltam detalhes burocráticos que estão sendo resolvidos, é uma transação internacional, tem uma série de processos, né? Mas a gente também pretende anunciar em seguida. Daí, né? Mas a situação do Hernandes é a que mais chama a atenção da torcida, mas para eles não tanto. Por o contrato ir até o meio do ano, não é uma prioridade urgente do clube do Remo. Me lembrou... O que me preocupa, porque se o Hernandes começar a jogar bem Sim. na Série A... E tem até 12 jogos, né? Vai crescer o olho pra cima dele. E o Botafogo pode querer ele de volta, cara. O Botafogo também tá ferrado aí, não pode contratar ninguém. Se o Hernandes fizer 11 partidas pelo Remo na Série A, o Botafogo ainda pode usar ele na Série A. Então até basicamente até o meio do ano, né? Até a pausa pra Copa do Mundo são 18 rodadas. Eu tentaria renovar com o Hernandes agora, cara. Não perde tempo, não. Porque esse cara, se ele for bem, vai crescer o olho pra cima dele. Se não for o Botafogo querer ficar com o jogador, o Botafogo pode bem querer vender o cara. Esse sim tá liso, pai. A galera tá falando de liso, e o Botafogo tá liso. E até em relação a essa questão, me lembrou, não sei se tu lembra, João, quando o Roger veio aqui, eu perguntei do Borassi pra ele falou a mesma coisa, assim, que o contrato dele até e tudo mais, a gente não vai resolver isso agora. E no final das contas, o Paysandu perdeu ele depois, né? Mas é uma situação que de fato, acho que o Remo ele tem que ir atrás. E pra mim, ele tem que aproveitar dessa crise que o Botafogo tá. Botafogo vai ficar com o Cadu? Cara, faz uma troca, faz uma negociação. Tem um valor fixo pra venda do Cadu, tem um valor pra venda do Diego. Então, faz essa troca. Abate ali na venda, dependendo da situação, fica ali, ou vende mais porcentagem do Cadu, ou deixa uma porcentagem do Diego pro Botafogo, faz alguma coisa. Por quê? Que é pra garantir o cara, até pro Diego ficar mais seguro dentro do clube do Remo. Afinal de contas, ele gosta do Remo, ele quer ficar aqui, mas se o Botafogo chamar, ele vai ter que ir, pô. Então o Remo ele tem que buscar logo essa estruturação dessa negociação, porque vai ser uma negociação longa, vai ser uma negociação difícil, e o Remo, querendo ou não, é o elo mais fraco nessa negociação. Porque se o Botafogo quiser puxar, ele puxa. Se o Diego quiser sair, ele sai. Então o Remo ele tem que ir atrás dessa situação para tentar garantir o Diego o mais rápido possível. Não que o Diego vai ser um cara absoluto nos 38 jogos da Série A, mas o Diego já mostrou potencial para isso. Já mostrou capacidade de ser um cara fundamental no time do Remo e um potencial de evolução, que o Remo tem que apostar nisso. E apostar com um contrato de 3, 4 anos. Porque é o tipo de jogador que tu tem que garantir por pelo menos aí 3 anos, porque tu sabe que ele pode crescer durante principalmente nessa carreira dele no futebol brasileiro. O Diego Hernandes, por informação, né, tem 25 anos de idade. Ainda tá numa idade que dá para fazer um contrato longo como esse. E pode se tornar um ativo muito importante. E é um dos raros casos, Yuri, de jogador bom, jogador de verdade, tá? De alto nível. Que se identificou com o Belém e gostou daqui, cara. Eu ia citar isso. Essa identificação do Diego Hernandes com o clube do Remo, com a cidade de Belém, deveria ser o alerta máximo do Remo de, opa, ele quer um jogador desse nível, que gostou do clube, se identificou com a torcida. A torcida do Remo é louca pelo Diego Hernandes. Eles até fazem brincadeira nas redes sociais. Uma hora dessa, será que o Diego Hernandes já jantou? Esse tipo de brincadeira que a gente sempre vê pela torcida. Deveria ter sido o primeiro alerta para o Remo já correr atrás de uma negociação com esse jogador, que não só pode ser muito importante em campo para o Remo nesse ano e nos próximos anos, como também pode se garantir como um ativo, né? Vai que ele deslancha, valoriza ainda mais e o Remo consegue uns bons milhões em cima dele, João. Eu falei, quanto é que tá o peixe frito? Depende do peixe, né? Depende do peixe?
Quanto é que tá o peixe frito? A última vez que eu parei, foi a última vez que eu fui, que eu disse, não venho mais, tá muito caro. Vê um filhote aí, ou então uma dourada. O caboclo já vem de lá. É 150, 200 pau. Tá bom? Mas o clube que ele ama, que ele chora, quanto é o ingresso? Eu não vou pagar, já tá muito caro. O clube que ele diz que ama. Festa do Carabao, do Tupinambá, do Super Pop. Quanto é a entrada aí? Olha, o último lote acabou, era 100 conto. Agora tá 150. Todo mundo, ei, bora, vamos. Ainda leva a madame, que é mais 150. Aí quando é o time dele, que ele diz que é apaixonado, que ele chora, quanto é o ingresso? Tá muito caro, pô, tu é doido. Olha, o Renan muito Saraiva. caro. O Renan Saraiva disse: Bad, não é sobre o valor do ingresso. O torcedor do Remo não aceita pagar R$100 pra ver um time que não ganha do São Francisco com um a menos. Bom, isso aí já não vou me meter. Presta atenção. Isso aí eu já não vou me meter, porque será que é torcedor do Remo? É, Olha lá, será que é torcedor do Remo? pode ser que seja um E não vou infiltrado me aí, né? meter nisso aí. Eu só sei te dizer uma coisa. Que quando o Remo tava na Série C, o Mangueirão tava lotado, não tava? Quando o Remo fazia feijoada Não pra tava pagar, lotado? tava. E o ingresso não era barato. Repar no passado, quanto foram os ingressos? Era 100 conto. Alguém reclamou? Então, ou vive a realidade, entendeu? Ou o meu amigo Sidraque diz aqui, o peixe eu compro no Ver o Peso, barato e frito em casa. E isso, Sidraque, aí tu pega, em vez de ir pro Mangueirão, compra uma cerveja e assiste em casa o jogo. Tá aí, bora bater palma Eu pro faço Sidraque. isso. Tá aí, bora bater palma, Sidraque. Pronto, não tem mais conversa. Ele encontrou o remédio. Se o peixe ele frita na casa dele, o jogo ele assiste na casa dele também. Pronto, Sidraque. Arrebentou. Tá aí, deu o caminho pra galera. Pronto.